Ela era a mulher que polia o luxo alheio para não ter que enxergar as rachaduras da própria alma. Naquela mansão de corredores silenciosos, vivia um homem que tinha tudo, menos tempo, e sua filha, uma pequena órfã de afeto. Bastou um gesto de cuidado, um único momento de desobediência silenciosa para que uma conexão proibida começasse a nascer. Esta é a história de como o amor mais puro brota no solo mais improvável e de como uma única palavra pode mudar tudo. Tudo começou numa tarde fria de terça-feira, na cozinha que mais parecia um centro cirúrgico do que o coração de um lar. Elisa secava a última taça de cristal, o seu reflexo distorcido no vidro. Arthur entrou como um furacão silencioso, o telefone colado na orelha, o olhar focado em negócios distantes. Sem encará-la, ele apenas disse: "Haverá um jantar importante hoje. Não quero ver uma única marca de poeira na prataria." Ele já se virava para sair, um vulto apressado, quando uma voz fininha, quase um sussurro, veio de trás do balcão de mármore. "Moça, você sabe fazer mágica?" Era Lia, seus olhos grandes e curiosos fixos em Elisa. Arthur paralisou. Pela primeira vez naquele dia, ele olhou diretamente para Elisa, a surpresa em seu rosto rapidamente se transformando em uma dura advertência. Com um tom baixo e cortante, ele disse: "Faça o que eu pedi." E foi ali, naquele exato momento, que a linha invisível foi traçada no chão daquela casa. A linha que Arthur traçou não era novidade para Elisa. Ela vivia cruzando linhas invisíveis todos os dias. A que separava seu pequeno e silencioso apartamento no subúrbio daquela mansão fria no topo da colina. Na sua casa, o ar cheirava a saudade. Sobre a cômoda, uma pequena caixa de madeira guardava seu único tesouro. Um par de sapatinhos de lã, um relicário de um sonho que a vida lhe roubou antes mesmo de começar. Era por isso que ela limpava com tanto esmero. Não era sobre a poeira. Era sobre restaurar a ordem, um ato silencioso para consertar o que estava fora do lugar no mundo e dentro dela. Mas a ordem da mansão era uma mentira, uma fachada impecável para a desordem de afeto que pulsava nas paredes. E Lia era o epicentro. A menina começou a se tornar sua sombra. Não uma sombra assustadora, mas uma presença constante e carente. Elisa encontrava seus rastros por toda a casa. Um boneco de pano esquecido de propósito no quarto de hóspedes, um desenho de duas figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, deixado sobre a máquina de lavar. Um dia encontrou uma flor, uma pequena margarida, colocada cuidadosamente sobre seu balde de limpeza. Cada um desses presentes silenciosos era uma mão se estendendo sobre a linha de Arthur. Elisa sentia o peito apertar. Ignorar a menina era como reviver sua própria perda. Mas responder significava desafiar o dono da casa, o homem que assinava o cheque que pagava seu aluguel. O medo e a compaixão travavam uma batalha muda dentro dela, enquanto os olhos de Lia a seguiam por todos os cantos, perguntando sem palavras o que ela não tinha coragem de responder. Foi ali que tudo começou a desmoronar. E o desmoronamento não começou com um estrondo, mas com o sussurro de uma canção de ninar. Uma melodia que Elisa pensava ter esquecido, mas que escapou de seus lábios enquanto ela limpava a poeira de um porta-retratos com a foto de uma mulher sorridente, a mãe ausente de Lia. Cantar aquela música foi como abrir uma pequena fresta na armadura que ela construiu ao redor de si mesma. E por essa fresta, a necessidade de cuidar vazou. Ela começou a deixar pequenos rastros de afeto pela casa, códigos secretos que só Lia entenderia. Um dia era o laço de fita no cabelo da menina que estava torto e que Elisa ajeitou com um toque tão rápido e leve que pareceu um acidente. No outro era um biscoito de seu próprio lanche, deixado na beirada da janela do quarto de Lia, como um presente de um pássaro amigo. Eram gestos invisíveis para o olhar apressado de Arthur,
mas para o mundo de Lia eram tudo. A grande quebra aconteceu numa tarde chuvosa. A casa parecia ainda mais sombria. Elisa encontrou Lia na biblioteca, em cima de uma pilha de livros, tentando alcançar um volume pesado na prateleira mais alta. O medo de que a menina caísse foi instantaneamente maior que seu medo de Arthur. "Cuidado, meu bem", ela disse, a voz saindo antes que pudesse contê-la. Ela pegou o livro. Era uma antiga coletânea de contos de fadas. E ali, sentadas no tapete por 10 minutos que valeram uma eternidade, Elisa mostrou as figuras de castelos e dragões para a menina. Lia não dizia nada, mas seus olhos brilhavam. Naquele momento, a linha invisível de Arthur se apagou. Não havia faxineira e filha do patrão. Eram apenas Elisa e Lia. A ilusão foi estilhaçada pelo som da porta da frente. Arthur chegou mais cedo. Atraído pelo silêncio, ele caminhou até a porta da biblioteca e viu a cena. Ele não viu um ato de gentileza. Ele viu uma invasão. Viu uma estranha em seu chão, criando uma intimidade com sua filha. Uma intimidade da qual ele não fazia parte. Sua voz não foi alta. Foi um veneno sussurrado. "O que está acontecendo aqui?" Lia se encolheu. Elisa levantou-se de um salto, o livro caindo com um baque surdo. Ela só queria ver as figuras, senhor." Arthur a ignorou. Pegou o livro e o guardou com uma precisão violenta. Então, virou-se para Elisa, o rosto uma máscara de fúria contida. "Eu pago você para limpar, para ser uma sombra funcional nesta casa, não para bancar a babá." Ele se inclinou, e a última frase saiu como uma lâmina. "Entenda de uma vez por todas, você não é nada para ela." A humilhação foi um tapa no rosto de Elisa, e ela ainda achava que podia consertar tudo. Consertar. Que palavra arrogante! Elisa a repetia para si mesma enquanto esfregava o chão com uma fúria silenciosa, como se a força de seus braços pudesse apagar a cena da biblioteca. Mas a memória não é mancha, não sai com água e sabão. A partir daquele dia, a mansão se tornou um mausoléu. O silêncio, que antes era apenas ausência de som, agora era pesado, denso, um personagem a mais na história. Elisa aperfeiçoou a arte de ser invisível. Aprendeu o som dos passos de Arthur para poder desaparecer num cômodo adjacente. Seu trabalho se tornou uma coreografia de fuga. A parte mais cruel dessa dança era Lia. A menina não entendia as novas regras. Não compreendia por que a mulher que lhe mostrou os dragões agora a olhava como se ela fosse feita de vidro. Lia não desistiu de imediato. Continuou sua campanha silenciosa, deixando suas pequenas oferendas. Uma pedra em formato de coração, no parapeito da janela da cozinha. Uma folha de outono perfeitamente vermelha sobre o lugar onde Elisa guardava seus produtos. Cada presente era um teste à determinação de Elisa, uma nova rachadura em seu coração. Virar as costas para Lia era um ato de violência contra a memória de seu próprio sonho. A luz nos olhos de Lia começou a se apagar. A menina virou uma aquarela desbotada pela chuva. Primeiro, parou de cantarolar. Depois, de correr. Por fim, quase não falava. E então veio a febre. Não era uma febre violenta, mas era teimosa. Uma brasa que queimava por dentro e que nenhum remédio aplacava. Arthur, o homem que resolvia problemas de milhões com um telefonema, se viu completamente impotente. Ele chamou os melhores médicos. Exames foram feitos, xaropes alinhados na bancada. Nada funcionava. A doença de Lia não estava no corpo. Era uma doença da alma. E para essa enfermidade, a fortuna de Arthur era inútil. Ele andava pela casa como uma fera enjaulada, a frustração marcando seu rosto. O fundo do poço para Elisa chegou numa quinta-feira à noite. Uma tempestade forte a prendeu na mansão. A energia piscou e caiu, deixando a casa na luz fria das luminárias de emergência. O som do trovão fazia as paredes tremerem. Ao passar pelo corredor do segundo andar, ela ouviu um gemido baixo, um fio de som rasgando o barulho da chuva.
Ela seguiu o som até a porta entreaberta do quarto de Lia. A cena a destruiu. A menina estava encolhida na cama imensa, o rosto pálido, os lençóis emaranhados, e em seu sono febril, ela sussurrava uma única palavra, repetidas vezes, como um mantra de dor. Elisa, Elisa. O som de seu nome dito daquela forma não foi um chamado, foi uma acusação. Ali estava a prova de seu crime. Ela era o veneno. Parada no corredor escuro, com os relâmpagos iluminando os retratos de família nas paredes, Elisa se sentiu a pessoa mais cruel do mundo. Sua mão tremeu e se ergueu em direção à maçaneta, mas parou a centímetros do metal frio. A ordem de Arthur ecoava em sua cabeça. Você não é nada para ela. Naquela noite, enquanto a tempestade lavava o mundo lá fora, ela teve a certeza de que a alegria nunca mais voltaria para dentro daquela casa. Você já sentiu que precisava se afastar de alguém para o bem dela, mesmo que isso estivesse quebrando seu próprio coração? Essa dor, esse sentimento de impotência, é uma das coisas mais difíceis de carregar. Se você já passou por algo parecido, responde com um sim aqui nos comentários. Só para eu saber que você entende o que a Elisa está sentindo agora. A manhã seguinte chegou pálida e esgotada, como se a própria natureza estivesse cansada depois da tempestade. Elisa se moveu pela casa mecanicamente, o eco do nome de Lia ainda ressoando em sua mente. Cada cômodo que limpava parecia uma cena de crime, e ela era a principal suspeita. O dia se arrastou em silêncio. Quando seu turno acabou, ela caminhava em direção à porta dos fundos, o corpo pesado de culpa. Foi quando viu. Caído perto do capacho, amassado e um pouco úmido da chuva da noite anterior, estava um pedaço de papel. Era mais um dos desenhos de Lia. Mas este era diferente. Não eram apenas rabiscos. As figuras tinham cabelo, olhos e estavam de mãos dadas sob um sol que parecia chorar. Uma figura era pequena, com um laço na cabeça, a outra maior. E ao lado da figura maior, escritas com a caligrafia trêmula e incerta de quem está aprendendo a domar o lápis, estavam 3 letras que fizeram o coração de Elisa parar. M-N-E. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas. O mundo ao redor desapareceu. Aquilo não era uma palavra, era um pedido de socorro, era o diagnóstico que nenhum médico conseguiu dar. Naquele instante, o medo de Arthur, o medo de perder o emprego, tudo isso se tornou pó, insignificante perto do terror real. A imagem de Lia definhando naquele quarto, chamando por um nome que não vinha. Elisa percebeu que a verdadeira crueldade não era quebrar uma regra. Era obedecê-la. O maior risco não era agir, era continuar não fazendo nada. Ela dobrou o papel com um cuidado quase sagrado e o guardou no bolso, junto à chave de seu apartamento. Era seu mapa, sua permissão. Ela não tinha um plano, não sabia o que diria ou como faria. Mas enquanto saía daquela casa, a resignação pesada que a esmagava deu lugar a uma determinação afiada como vidro. Ela não sabia se funcionaria, mas pela primeira vez quis tentar. A coragem, uma vez encontrada, não aceita esperar. Naquela mesma noite, Elisa voltou para a mansão. Não usou a entrada dos fundos, a dos funcionários. Bateu na porta da frente. Quando Arthur abriu, a incredulidade em seu rosto rapidamente se converteu na sua habitual máscara de irritação. O que você quer aqui? Seu turno acabou. Elisa não recuou. Em suas mãos, em vez de um balde ou um pano, ela segurava uma pequena vasilha térmica. Eu trouxe uma coisa para a Lia, ela disse, a voz firme, sem o menor traço de submissão. É só uma canja. Minha avó dizia que cura até a tristeza. A simplicidade daquele gesto, daquela oferta, o desarmou mais do que qualquer argumento. Ele pensou em dizer: você está demitida, mas a frase morreu em sua garganta. Eu preciso vê-la, ela repetiu, o tom inabalável. E foi então que ela abriu a mão e lhe mostrou o papel amassado. O desenho, a palavra, mãe.
Arthur olhou para aquilo e sentiu o muro de sua raiva, construído com o cimento de seu próprio luto e orgulho, finalmente rachar. Ele viu a caligrafia de sua filha. Viu o que ele, com todo o seu poder, se recusou a enxergar. Naquele momento, ele não era o chefe. Era só um pai assustado e fracassado. Ele deu um passo para o lado, o gesto silencioso de sua rendição. Elisa subiu as escadas. No quarto, sentou-se ao lado da cama de Lia e começou a falar baixo, contando sobre como as nuvens tinham formatos de animais, sobre o cheiro da chuva na terra. Depois, cantou a canção de ninar, a mesma que lhe custou sua dignidade, mas que agora era uma ponte entre elas. Aos poucos, a respiração de Lia se acalmou. A febre começou a ceder. Da porta sem ser visto, Arthur observava, e pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de sua dor. Uma frágil e aterrorizante esperança. Nos dias que se seguiram, uma trégua não declarada se instalou na casa. Elisa continuava seu trabalho, mas a linha invisível havia se tornado um campo minado de incertezas. O conflito agora pertencia a Arthur. Ele se pegava observando-a de longe, tentando encontrar uma falha, um motivo oculto, mas tudo o que via era genuinidade. Via Elisa conversando com as plantas enquanto as regava, ou a forma como ela dobrava as roupas de Lia, com um cuidado que ia muito além da obrigação profissional. Lia, por sua vez, florescia. Seu sorriso voltou, ainda tímido, mas seguia Elisa pela casa como um girassol segue o sol. E essa melhora era o maior alívio de Arthur, e também sua maior acusação. Ele se lembrou de sua esposa, de como ela dizia que cuidar é um verbo, não um sentimento. Ele, em sua dor, havia se esquecido de conjugar esse verbo. Havia transformado a casa num espelho de seu luto, e Elisa, com sua simplicidade, quebrou esse espelho, forçando-o a ver seu próprio reflexo. A dúvida o corroía. E se ele estivesse errado sobre tudo? E se a ajuda de que sua filha precisava não viesse de um especialista, mas da faxineira que ele tanto humilhou? A vontade de demiti-la para retomar o controle lutava contra o pânico de imaginá-la indo embora. Uma noite, ele a viu pela janela da cozinha. Elisa estava sentada nos degraus dos fundos e Lia, ao seu lado, lhe mostrava um novo desenho. Não havia nada de errado naquela cena. Havia paz. Uma paz que ele não sentia há anos. Ali, ele decidiu. Engoliria o orgulho. Pediria desculpas. Tentaria entender. Ele se virou, pronto para ir até ela. Mas então, o telefone tocou. Era seu sócio do outro lado da linha. A reunião em Londres, o negócio de sua vida, fora adiantada. Ele precisava pegar o primeiro voo em menos de 3 horas. Pânico. A babá de confiança estava com a filha doente. As agências, em cima da hora, não tinham ninguém disponível. Seu olhar correu pela janela e pousou na cena dos degraus da cozinha. Elisa e Lia. A única pessoa no mundo em quem ele podia e não queria confiar. Engolindo o que restava de seu orgulho, ele foi até ela. A conversa foi breve e tensa. Ele explicou a situação, a voz quase mecânica para esconder o desespero. Eu preciso que você fique. Só esta noite. Eu pago o triplo, o quádruplo, o que você quiser. Elisa olhou para Lia, que se agarrou à sua calça como se fosse uma âncora, e depois para o homem à sua frente. Eu não quero o seu dinheiro, Arthur, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez sem o senhor na frente. Eu fico por ela. A frase o atingiu com mais força do que qualquer contrato assinado. A noite chegou, e com ela, os fantasmas daquela casa. Perto da meia-noite, um grito rasgou o silêncio. Não era um choro, era um grito de puro terror. Elisa correu para o quarto. Lia estava sentada na cama, os olhos abertos, mas vazios, apontando para o canto escuro. O carro, a chuva, a mamãe não volta, ela gritava, revivendo o trauma que Arthur nunca teve coragem de acessar.
Elisa não tentou explicar ou racionalizar. Ela simplesmente a abraçou, envolvendo o pequeno corpo trêmulo com o seu. Shh, eu estou aqui, ela sussurrava, balançando-a suavemente. Eu estou aqui agora. Você está segura. O barulho é só a chuva lá fora. Estou bem aqui. Ela repetiu as palavras como um mantra, uma âncora na tempestade da memória da menina. Aos poucos, os gritos se tornaram soluços, e os soluços um choro cansado. Lia se aninhou no colo de Elisa, o cheiro dela, o calor, a única coisa real naquele momento. Exausta, a menina ergueu o rosto, os olhos finalmente focados, límpidos. Ela olhou bem no fundo dos olhos de Elisa, e com uma certeza que parecia vir da alma, com a voz mais clara do mundo, ela disse: "Não me deixa, mãe." O mundo parou. Mãe, a palavra que Elisa havia enterrado junto com um par de sapatinhos de lã. A palavra que era, ao mesmo tempo, sua maior dor e seu maior sonho. As lágrimas que ela segurou por anos desceram quentes e silenciosas por seu rosto. Ela apenas abraçou a menina com mais força, incapaz de dizer qualquer coisa. Nesse exato momento, a porta da frente se abriu. O voo de Arthur fora cancelado devido ao mau tempo. Ele entrou em casa e o grito abafado o fez subir as escadas correndo. Ele parou na porta do quarto e a cena o congelou. Ele ouviu a palavra, viu o abraço, viu as lágrimas de Elisa e viu, pela primeira vez em muito tempo, a paz absoluta no rosto de sua filha, adormecendo. Ele não sentiu raiva, não sentiu ciúmes. Sentiu uma onda de gratidão tão avassaladora que o deixou sem ar. A guerra dentro dele havia acabado. Ele perdeu. E ao perder, sentiu que tinha ganhado tudo de volta. 6 meses depois, o sol de uma tarde de sábado entrava pelas janelas da mansão. Mas agora ele parecia bem-vindo, como um convidado que chega para o café. A casa respirava. No jardim dos fundos, onde antes só havia grama perfeitamente aparada, agora havia um pequeno e bagunçado canteiro de margaridas e girassóis. Lia, com as mãos sujas de terra, tentava firmar uma nova muda, rindo enquanto Elisa limpava uma mancha de seu nariz. Elisa não usava mais uniforme naquela casa. Usava um vestido simples, florido e a leveza de quem pertence ao lugar. Arthur se aproximou, não com seus sapatos caros que faziam barulho, mas descalço, carregando uma bandeja com 3 copos de limonada. Ele colocou a bandeja na grama e se ajoelhou ao lado delas. Não disse nada por um momento, apenas observou as mãos pequenas de Lia e as mãos cuidadosas de Elisa trabalhando juntas na terra. "Acho que essa precisa de um pouco mais de água", ele disse, a voz calma, e pegou o pequeno regador. Sua mão roçou a de Elisa por um instante, quando foram pegar a mesma ferramenta. Nenhum dos dois recuou. Foi um toque rápido, sem peso, mas que continha um universo de conversas que eles nunca precisaram ter. Ele não pediu desculpas com palavras, mas com gestos diários, com o respeito em seu olhar, com a forma como ele mesmo estava aprendendo a cuidar, não só da filha, mas do pequeno e frágil ecossistema que eles formaram. Lia, de repente, olhou para os dois, sorriu e disse: "Nossa casa está mais bonita agora." E era verdade. A casa não era mais um mausoléu de luxo. Era um lar. Um lar imperfeito, construído sobre fundações de dor, mas reconstruído com paciência, afeto e a coragem de uma mulher que só queria limpar a poeira e acabou limpando a tristeza de 2 almas. Elisa olhou para Arthur e ele sorriu de volta. Um sorriso genuíno, cansado, mas real. E naquele silêncio compartilhado havia mais paz do que em todas as palavras do mundo. No fim, a jornada de Elisa, Arthur e Lia não foi sobre uma faxineira que encontrou uma família rica ou sobre uma criança que ganhou uma nova mãe. Foi sobre 3 sobreviventes de naufrágios diferentes que se encontraram na mesma ilha deserta e, em vez de lamentar, aprenderam a construir um barco juntos. Elisa descobriu que a capacidade de amar que ela guardava, o luto que carregava como uma identidade, não era um fim, era uma semente.
E precisava apenas do solo rachado do coração de uma menina para finalmente brotar, mais forte e resiliente do que ela jamais imaginou. Sua maior vitória não foi conquistar um lugar naquela casa, foi redescobrir a si mesma, não como a mulher que perdeu um sonho, mas como a mulher que era, em si, o próprio sonho para alguém. Arthur, o homem que construiu muralhas para se proteger da dor, teve que assistir uma estranha demoli-las com nada mais que uma canja de galinha e uma canção de ninar. Ele aprendeu que o controle é a mais frágil das armaduras e que a verdadeira força de um pai não está em prover, mas em estar presente. Ele teve que se sentir completamente impotente para finalmente aprender a segurar na mão de alguém. E Lia, com a sabedoria que só as crianças possuem, foi a bússola. Na sua busca por calor, ela acendeu uma fogueira que aqueceu a todos. Ela provou que família não é uma questão de sangue que corre nas veias. É uma questão de quem decide ficar ao seu lado para ajudar a estancar o sangramento do seu coração. Se essa história te emocionou de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo, contando o que realmente importa. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para se conectar. E se você acredita no poder de histórias assim, que nos lembram da nossa humanidade, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que nos dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.